Shalom, queridos. Agradeçamos a Deus. Capítulo 24 hoje, do primeiro livro de Samuel. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está nos edificando a cada dia com a tua palavra. Nós agradecemos em nome de Jesus. No capítulo 24, nós vemos que Davi poupa a vida de Saul. Saul estava numa caverna, Davi estava numa caverna, bem lá no interior da caverna, e Saul foi fazer suas necessidades fisiológicas, ninguém sabe qual delas. Mas só se sabe que a orla do manto dele foi cortada por Davi. Davi não teve coragem de tocar no ungido. E que ninguém tenha coragem de tocar no ungido, porque o preço é alto. Aí nós dizemos, e na nossa segunda aliança? O que fazer? Se todos nós temos o Espírito Santo, todos nós somos ungidos, uma geração abençoada de sacerdotes. Pois é, mesmo assim, nós temos uma hierarquia na terra, assim como tem hierarquia nos céus. Tem até no inferno, mas a do inferno não nos interessa. O importante, e interessando, né? Porque se vier o chefão mandar um demônio e a gente não disser o nome dele, não sai, porque tem hierarquia. Cada um tem seu papel, e Satanás manda de acordo com a vontade lá do reino das trevas, e a gente precisa saber quem é. Certa vez me aconteceu um espírito de AVC, e eu fiquei mandando Satanás embora, saia Satanás, saia, saia, e não saiu. Aí o Espírito Santo me disse, diga o nome do demônio que ele enviou. Aí eu tinha visto que o meu corpo estava com o lado todo já esquecido, babando e com a voz embolada. O Espírito Santo me lembrou, AVC. Aí eu nem sabia que era um espírito. Aí eu disse, espírito de AVC, saia do meu corpo pelo poder do nome de Jesus e saia para nunca mais voltar. E aí, pela misericórdia do Senhor, que deixou o nome do seu Filho para nos dar vitória, pelo nome de Jesus, o espírito saiu. Então, até no inferno tem hierarquia. E não deixa de ser nos céus e na terra. Tem hierarquia. Então, mesmo todos nós que somos de Jesus, tendo o Espírito Santo, mesmo assim, tem aquele que Deus escolhe para pastores, para apóstolos, para bispos. E nós aqui também temos algumas pessoas no meio do ministério que nós escolhemos para estar fazendo o trabalho com os adolescentes, o trabalho, aquelas coisas que a gente faz no nosso meio, colocando pessoas para liderar. Mas desde a Bíblia que está assim, uns para apóstolos, uns para pastores. Então, existe os líderes, mesmo que todos tenham o Espírito Santo, mas esses líderes que o Senhor escolhe para estar na frente do povo são representantes dele e precisa ser também honrado e não pode se tocar neles. Não pode. Qualquer coisa que você fizer, vai assumir com Deus. É claro, o seu perdão, se você se arrepender, mas vai ter que sofrer a consequência por ter tocado. Porque a autoridade, sendo boa ou má, deve ser obedecida. E Deus é quem toca na autoridade, ele que escolhe, ele que tira, ele que bota, ele faz tudo e nós não temos que nos meter. Simplesmente, se nós buscamos em Deus o ministério e aquelas pessoas que estão com autoridade nele, pois se a gente escolheu de nós mesmos, fizemos a aliança errada, problema nosso, porque a aliança não se desfaz, como está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 15. E se a aliança foi feita, escolhida por Deus, nesse ministério que você estiver, principalmente aí, se for escolhido por Deus, é que você não pode mexer mesmo, porque foi Deus que escolheu, o que é que você vai fazer? Deus que disse, fulano vai ser seu líder. Como você sabe disso? Porque é a pessoa que vai te encaminhar para Jesus. Essa pessoa que te encaminhou para Jesus é a pessoa que Deus escolheu para cuidar de você, para ser autoridade sobre a sua vida. Então, temos que ter cuidado, porque nós sabemos que o que está aqui é uma lição para nós em relação a ungido do Senhor. Davi não tocou em Saul, tirou apenas um pedaço da orla da roupa dele, e mesmo assim ainda ficou sentindo dor no coração.
E outra coisa, Saul não era mais ungido, tinha sido ungido. Deus já tinha retirado a unção dele. Se você tem acompanhado o discipulado direitinho, estudado, ouvido os comentários que eu faço, lido os capítulos, você sabe que Saul já não era mais ungido. E ele estava com inveja de Davi, porque Davi tinha sido ungido rei de Israel, e era esse o rei que Deus escolheu, era a vontade dele, enquanto que Saul foi apenas a vontade do povo, não foi muito longe e perdeu a sua posição. Então, o capítulo 4 nos fala sobre isso, uma lição muito séria, nós devemos levar mesmo a sério, não tocar nos ungidos do Senhor. Então, Davi, nesse capítulo 24, a gente vê que Davi deixa essa lição para nós, e Saul, como sempre, cheio de demônios, fingindo arrependimento, chorando. Aquele chora nesse capítulo 24, Saul, chorando porque Davi não matou ele, que Davi não merecia o que ele fazia, porque ele estava ali na mão de Davi, Davi não matou. Mas ali era todo remorso, o choro de remorso, porque se fosse de arrependimento, ele não ia continuar perseguindo. Então, a gente sabe que chorar de remorso não resolve. Outra lição, se você chorar, chora aos pés do Senhor, arrependido de qualquer pecado que você fez, e que todo pecado tem perdão, menos o de blasfemar contra o Espírito Santo, mas qualquer outro tem perdão, então se aproveite logo da bondade de Deus, e quando pecar, imediatamente confesse, porque está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Agora, chorar de remorso não vai resolver, não. O pecado vai continuar nas suas costas. Chore de arrependimento, que isso aí é aceitável diante do Senhor. No capítulo 25, nós vemos a morte. No capítulo 25, começa já com o Senhor nos mostrando a morte de Samuel, esse profeta que saiu quando saiu da sua profissão, do seu ofício, por causa da velhice, perguntou em que ele tinha defraudado alguém, ninguém se apresentou, todos concordaram que ele tinha sido fiel em tudo, diante deles, da nação israelita, não teve nada para reclamar. Então, também foi alguém que cumpriu seu ofício, sua missão, e não envergonhou o nome do Senhor Jesus, foi o profeta Samuel. A única coisa que a gente nota no profeta Samuel, que já falei nas aulas anteriores, no discipulado anterior, e foi em relação aos filhos, que ele se dedicou tanto à obra fora de casa, fora do lar, que esqueceu de ensinar os filhos a tornar os seus filhos preparados para ser o seu sucessor. Isso foi algo que, a consequência, aqui já estamos sofrendo. Se os filhos dele tivessem sido no mesmo caráter dele, o povo não ia se aproveitar dessa desculpa para dizer que queria ter rei. Porque a nação israelita não era para ter rei. O rei da nação israelita era o Senhor, Deus Jeová. Mas com a desculpa de que os filhos de Samuel não estavam aptos para substituí-lo, aí eles se aproveitaram. Sabe quando a pessoa tem uma maldade no coração, qualquer motivo aproveita para apresentar. Então a maldade deles era isso, queria ser igual às outras nações. E por isso que Saul foi um rei segundo o coração do povo, não segundo o coração de Deus. Aqui no capítulo 25, a gente vê a morte desse profeta, deixou uma lição de fidelidade a Deus para nós, que todos os profetas sejam fiéis ao Senhor, porque é uma grande missão ser profeta, é a principal de todas. Hoje, na segunda aliança, um profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Então, nós estamos na nação, no tempo dos profetas e profetisas, como está escrito em Atos 2,17. Então, se temos profetas e profetisas nessa segunda aliança o tempo todo, então sejamos realmente estudantes da palavra, porque quem esconde a palavra no coração não peca, e quando abre a boca, só fala o que Deus falou, porque a gente fala do que o coração está cheio. Então, um profeta que só fala o que Deus falou é aquele que fala somente da Bíblia. E aí, o resultado é maravilhoso. Um tempo maravilhoso para nós, se nós obedecermos ao Senhor, meditando nela de dia e de noite, porque é uma geração de profetas e profetisas, não se esqueçam disso. O apóstolo Pedro ainda reforça em Atos 2, 39, que essa obra de
filhos e filhas profetizando, continuaria em todo o tempo até que Jesus chegasse. Então, estamos aqui com o capítulo 25, dando essa informação da morte de Samuel, esse profeta maravilhoso da primeira aliança, um profeta que na segunda aliança se destaca em tudo. E agora aqui, nesse mesmo capítulo 25, fala de Davi, está falando de Davi e Nabal. Esse capítulo 25 é muito conhecido, nós sabemos que Davi estava com fome com todos aqueles 400 homens que vocês viram que eram pessoas feridas da alma, endividados, aqueles marginalizados, que estavam seguindo Davi e abençoando Davi, porque Davi estava sozinho, fugitivo, e eles se juntaram a Davi, e Davi não estava mais só. Era a permissão de Deus, aquelas 400 pessoas, que não é brincadeira a pessoa sozinha, mesmo sabendo que tem Deus, mas a companhia do ser humano é importante. O próprio Deus diz, não é bom que o homem esteja só, não somente no casamento, mas não esteja só sem amigos, sem pessoas que estejam querendo defender e abençoar. Então, aqui nós vemos que Davi quer comer, e esse Nabal já tinha uma dívida com Davi, porque no tempo passado Davi ajudou os servos deles, os pastores dele. Davi defendeu, Davi abençoou, e agora Davi está ali querendo, precisando de alimento para ele e esses homens, esses 400 homens, e esse Nabal era riquíssimo, fazendeirão, e estava justamente no momento ideal, porque ele estava tosqueando as ovelhas, tinha comida para todo lado, tanto churrasco, tanto vinho, tanta bebida, e Davi chegou no momento exato e manda o recado para ele, mandar alimentação para ele e os seus homens, e ele não mandou. E o resultado é que o rei Davi, que ainda não tinha tomado posse, mas já era rei, já era ungido, ele se irou e ia matar Nabal. Mas disseram para a esposa dele, falaram para a esposa dele que ele ia matá-lo, que Davi ia matá-lo, e aí Abigail foi para defendê-lo, e graças a Deus ela acalmou a ira do rei, levando de tudo que o rei precisava para alimentar-se, alimentar os seus companheiros, e por conta disso ela fez uma obra maravilhosa que toda esposa deve estar copiando, todas nós, porque ela tinha um marido que era mau, perverso, esse Nabal, mas ela não se aproveitou do momento que alguém queria matá-lo, no caso Davi, podia dizer assim, ele é tão mal para mim, tão ruim, então deixa Davi matar. Não, ela foi defender o seu marido, dando o alimento que Davi precisava, mas como ele era muito mal, e Deus queria matá-lo mesmo, não, que poupou da mão de Davi, para Davi não estar assassinando mais uma, sendo um assassino deste homem. Deus quer poupar de derramamento de sangue, usou Abigail, mas o próprio Deus, depois que ele bebe bem, se alimenta bem com os churrascos dele, ele deita e não acorda. Deus puxa o fôlego dele. E o que aconteceu com essa mulher que foi abençoada, que não desejou mal ao seu marido, mesmo ele sendo mal, ela não se vingou, é que ela foi abençoada porque casou com o rei Davi. É uma história muito bonita. Davi ficou apaixonado por ela quando ela foi, além de tudo, o caráter dela, né, de defender o marido. Davi não ia perder essa oportunidade. Casou com Abigail. Essa é a história do capítulo 25 do primeiro de Samuel, uma história muito contada quando se trata de casamento, de aconselhar mulheres que estão vivendo com um marido que é cruel. A gente sempre conta essa história de Abigail para mostrar para essa mulher que faça a mesma coisa. Abençoe o seu marido, a aliança não se desfaz, como está escrito em Gálatas 3,15. Então, que ela conserve a aliançada, abençoando o marido, esperando a resposta de Deus, porque sobre a autoridade, quem resolve é o Senhor. O marido é autoridade sobre a mulher. Abigail fez tudo certinho. Que nós estejamos sempre observando essa história, e quando vê uma mulher amargurada, querendo vingar-se do marido pelos maltratos, pelas perversidades, mostre o caso de Abigail. Diga para ela que espere no Senhor, que a autoridade, sendo bom ou má, é para ser obedecida, e Deus pune a autoridade porque ele é fiel. Ele não se esquece de alguém que estiver na mão de uma autoridade sendo injustiçado. Ele diz na sua palavra, em Isaías 49:15, que pode até uma mãe esquecer do filho que gerou no seu ventre, mas ele não se esquece de nós. Se você é uma mulher
Se nesse discipulado tem alguém que está sendo injustiçado, ou sabe de alguém injustiçado, conta a história agora aqui de 1 Samuel capítulo 25, para que essa mulher espere no Senhor e seja vitoriosa como Abigail foi. Espero que o marido dessas não morra, né? Que se arrependa, porque Deus matou Nabal, porque ele não ia se arrepender, Deus já sabia disso. Aquela que tiver um processo desse, peça a Deus que seu marido seja um escolhido do Senhor e que se arrependa do mal que está fazendo, para que não seja morto também. Glórias a Deus por mais uma, um discipulado, onde nós estamos recebendo conhecimento mais do nosso Deus, e quanto mais a gente conhece a Deus, nós teremos uma vida e possamos glorificar o nome dele aqui na terra, porque conhecer a Deus é saber conviver com os princípios dele, com as leis dele, conviver com Jesus, andar como Jesus andou. Esse é o conselho do Senhor. E ele ainda diz, ser amigo de Jesus, porque se fizer o que ele manda, somos amigos de Jesus. E ele mandou a gente meditar na palavra de dia e de noite, por isso eu acredito que vocês estão lendo 3 capítulos por dia em suas casas, para alcançar dentro de um ano a leitura da Bíblia, porque tem 1.189 capítulos. Se você fizer 3 capítulos por dia, você alcança a leitura de todos esses capítulos dentro de um ano. Isso é de Deus, é andar como Deus mandou, é obedecer, ele mandou meditar de dia e de noite. E para completar, você está no ministério, onde, graças a Deus, se faz o discipulado de 7 em 7 dias, de um capítulo da Bíblia, e por isso nós teremos prosperidade, serão os anos mais abençoados do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, porque Deus não mente. Ele diz que quem medita na palavra de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu confio nas promessas de Deus, nunca vi nenhuma promessa que está na Bíblia não ser cumprida, portanto, vamos prosseguir, vamos ver o Senhor operando poderosamente nesse ministério, vai operar famílias prósperas, famílias abençoadas, para a glória do nosso Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.